A Rússia continua avançando. Enquanto Putin tenta sustentar uma invasão fracassada da Ucrânia, ele ordena o lançamento de drones. Nem todos esses drones têm como alvo a Ucrânia. Muitos têm acabado no espaço aéreo da OTAN, e isso é só a ponta do iceberg da estratégia de guerra híbrida da Rússia. Agora, a Europa Oriental já não aguenta mais. Putin cruzou uma linha imperdoável, e os preparativos estão em andamento para um confronto. Alianças estão sendo formadas, planos estão sendo feitos, e a mensagem enviada para Putin é clara: saia da Europa ou será esmagado. E a nação transmitindo essa mensagem com mais força agora é uma que talvez você não esperasse: a Bulgária. No dia 7 de março saiu a notícia de que houve mais uma incursão de um drone russo no espaço aéreo europeu. Desta vez, o alvo foi Sófia. Sófia fechou temporariamente o aeroporto Vasilevski após sistemas de segurança detectarem um drone nas proximidades. As autoridades búlgaras agiram rápido e o controle aéreo junto à polícia de fronteira redirecionou aviões e garantiu a segurança no aeroporto. O incidente foi rápido e o drone neutralizado logo. E embora a Bulgária tenha sido cautelosa ao revelar de onde acreditava que o drone havia vindo, com alguns até sugerindo que um drone iraniano poderia ter viajado até seu território, há realmente apenas um provável culpado. A Rússia parece estar agindo novamente. A Bulgária não está aceitando essa última incursão passivamente. Ela sabe que o que vivenciou no início de março é apenas a ponta de uma estratégia de guerra híbrida que vai muito mais fundo e já acontece há muito mais tempo do que muitos na Europa querem admitir. A verdade é que a Rússia já está em guerra com a Europa, mas não de forma convencional. A Bulgária é a vítima mais recente. Em instantes, vamos analisar melhor a estratégia híbrida da Rússia. Antes disso, há a resposta da Bulgária. O país fez muito mais do que fechar um aeroporto por algumas horas. Após a incursão dos drones, a Bulgária busca alianças e toma precauções. Ainda cautelosa sobre a possibilidade de envolvimento do Irã, a nação anunciou cooperação intensificada com a Grécia, aliada da OTAN e país no flanco leste que conhece os perigos da guerra híbrida. A Grécia agora vai posicionar caças F-16 e um sistema de defesa aérea Patriot em seu próprio território para ajudar a proteger o espaço aéreo de sua vizinha ao norte, após um pedido direto de Sófia. A Bulgária também reafirmou seu apoio à iniciativa Pérola, por meio da qual países membros da União Europeia e da OTAN podem comprar armas dos Estados Unidos para serem usadas pela Ucrânia em sua defesa de seu território contra a Rússia. Estamos vendo uma nação levada a agir, e aqui sua resposta se torna realmente séria. Além de reafirmar seu compromisso com a Pérola, a Bulgária enviou um recado a Putin. Suas táticas de guerra híbrida não intimidam o país, mas provocam justamente a reação oposta ao que ele deseja. Sem pânico ou recuo, a Bulgária firmou um acordo de defesa de 10 anos com a Ucrânia. Anunciado em 30 de março, o acordo fará com que a Bulgária, grande fabricante de armas segundo Le Monde, coopere com a Ucrânia na produção de drones e outros armamentos. Isso permite a produção conjunta na Bulgária e Ucrânia, anunciou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A duração do acordo foi pensada para as nações sistematizarem sua abordagem. Isso pode ser verdade. No entanto, um acordo de 10 anos também é um sinal para Putin de que a Bulgária acredita que a Ucrânia continuará sendo um Estado soberano a longo prazo. Para isso, a Rússia deve perder na Ucrânia. Putin observa enquanto um ex-membro da União Soviética reage à sua guerra híbrida, reforçando laços com um país do qual a Rússia quer que a Bulgária se distancie. Parcerias entre empresas de defesa serão formadas. A cooperação entre Bulgária e Ucrânia vai acontecer em nível governamental. A Rússia e seus aliados achavam que enviar um drone para Sófia iria dividir e intimidar. Tudo o que Putin conseguiu foi ser o catalisador de uma nova e mais forte aliança que se opõe à Rússia. A Europa e a OTAN precisam dessa aliança agora. Um drone sobre Sófia é apenas um entre muitos exemplos de que a Rússia está em guerra com a Europa. O Centro de Análise de Políticas Europeias, CEPA, afirmou em relatório de 31 de março que atualmente há uma guerra nas sombras em toda a Europa sem previsão de fim. A Europa deixou de ser apenas espectadora da guerra na Ucrânia e dos atos de agressão da Rússia. Ela virou alvo de uma campanha oculta, em que a Rússia tenta desmontar a estrutura europeia e causar caos nos países que julga ameaçar o desejo de Putin de recriar o Império Russo. Mísseis não estão sendo lançados e a Rússia não invade o restante da Europa como na Ucrânia. Sabotagem, vigilância, crimes cibernéticos e incursões aéreas são as armas dessa guerra nas sombras. E é uma luta que a Rússia trava desde pelo menos 2022 e para a qual a Europa precisa acordar para a realidade.
A escalada dessa guerra nas sombras transforma as ações da Rússia de táticas isoladas em estratégia coesa. A Rússia explora os modelos europeus de dissuasão, que, conforme a CIPA, assumem que o adversário avaliará riscos e mudará suas ações diante da punição esperada. A Rússia não age assim. Seus serviços de inteligência e segurança são valorizados pela iniciativa, não pela contenção. As operações não precisam atingir objetivos estratégicos para serem validadas. Basta demonstrar ação, diz a CIPA. Esse é um problema europeu. O sistema russo recompensa a escalada e a dissuasão europeia não pune o bastante para fazê-los parar. Esse descompasso nas políticas militares gerou uma guerra unilateral e não tradicional, com a Europa perdendo. A Bulgária percebeu isso após presenciar a estratégia da Rússia em Sófia e reage reforçando suas fronteiras contra ameaças aéreas e firmando acordos com a Ucrânia, fortalecendo a frente europeia contra a agressão de Putin. Para a Rússia, sua guerra nas sombras se divide em 4 tipos de ataque, todos em alta desde que Putin invadiu a Ucrânia. Essas categorias são simples: uso de intermediários e infiltração, infraestrutura submarina e energética, incursões aéreas e operações cibernéticas. Juntas, elas são as lanças da guerra nas sombras russas, e uma incursão com drone na Bulgária é só a ponta de um iceberg que a Europa precisa enfrentar. Vamos tratar das táticas de uso de intermediários e infiltração. A Rússia montou uma grande rede de intermediários e organizações criminosas, atuando em países europeus, bem sob o nariz da Europa. Esses grupos usam incêndio criminoso, sabotagem, intimidação e vigilância como armas e têm sido muito eficazes. Ao usar o que equivale a atores terceirizados, a Rússia consegue alegar que não tem conhecimento de incidentes que, por acaso, servem aos seus interesses, o que, por sua vez, torna completamente inútil o modelo de dissuasão europeu que mencionamos. Como dissuadir um inimigo que não segue regras tradicionais? Há inúmeros exemplos dessa abordagem baseada em intermediários e infiltração. O Instituto Chatham House afirma que há casos de pessoas no Reino Unido supostamente trabalhando para a inteligência russa. A Alemanha deteve suspeitos de planejar ataques em nome da Rússia. Vários descarrilamentos de trens na Suécia tinham todas as digitais da Rússia. E na Estônia, que é fundamental para todo o escudo oriental que a OTAN ergueu contra a Rússia, os serviços de segurança estão observando esforços intensos de agentes russos para recrutar cidadãos locais para sua causa, provavelmente com a intenção de criar uma força capaz de atacar o governo. A Rússia tenta desgastar a Europa como um todo. A sabotagem feita por intermediários, infiltrados e traidores visa gerar divisão e confusão nos países-alvo. E muitas vezes funciona. Enquanto falamos, há um contingente pró-Rússia dentro da Bulgária que está criticando o acordo que o país acabou de assinar com a Ucrânia. Há partidos pró-Kremlin na Bulgária que devem usar esse acordo como plataforma antes das eleições parlamentares de 19 de abril. As maquinações de Putin são evidentes, e essa divisão explica o aumento de 4 vezes nas operações de sabotagem russas na Europa em 2024. Sobre sabotagem, a Rússia focou sua guerra nas sombras, em infraestruturas submarinas essenciais para o funcionamento da Europa. Esta é a segunda parte do plano de guerra nas sombras em 4 etapas. É esse tipo de coisa que cobrimos no The Military Show. É por isso que fazemos vídeos, para explicar como o poder realmente se move. Se você está gostando do que está assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal. CIPA reconhece que os cabos submarinos e infraestruturas de energia atacados pela Rússia na Europa são vulneráveis por serem essenciais à vida civil e militar. Mais uma vez, a Rússia não está adotando a mesma abordagem na Europa que está adotando na Ucrânia. Mísseis e drones não atingem usinas de energia. A Rússia age de forma sorrateira ao explorar brechas marítimas e oceânicas nas defesas europeias, degradando comunicações e causando confusão nas estruturas militares em toda a Europa. Navios, por vezes russos e outras vezes embarcações civis aparentemente inocentes, têm sido flagrados rondando as redes de cabos submarinos que mantêm a Europa funcionando. Até 7 de abril de 2025, já houve pelo menos 2 incidentes de sabotagem submarina nos 18 meses anteriores, somente no Golfo da Finlândia. O flanco leste da OTAN foi novamente alvo. O Mar Báltico tem sido um alvo ainda maior. Entre 2022 e 25 de abril, houve 6 incidentes suspeitos de sabotagem nesse mar, e 11 cabos submarinos conhecidos foram cortados ou danificados desde 2023, segundo a Político. Assim como acontece com seus métodos de proxy e infiltração, tudo isso está sendo feito de uma forma que oferece à Rússia uma negabilidade plausível.
Todos, especialmente na Europa Oriental, sabem quem está por trás desses atos de sabotagem submarina. Sem provas incontestáveis e com a Rússia sabendo até onde pode ir antes de cruzar a linha para ações convencionais de guerra, não é possível haver retaliação real. A Rússia está explorando falhas de comunicação e energia nos cabos submarinos europeus e também provocando e testando limites no espaço aéreo. O drone que entrou no espaço aéreo de Sófia é só um dos muitos exemplos de possíveis ativos russos invadindo o espaço aéreo de países da OTAN para causar caos. Essas incursões costumam ocorrer quando Putin tenta provocar a OTAN, provavelmente por acreditar que não haverá represálias imediatas ao território russo. Pegue como exemplo o anúncio da Operação Sentinela do Oriente em 12 de setembro de 2025. Essa operação foi anunciada após uma incursão de um drone russo na Polônia, mas menos de 24 horas depois do anúncio da operação, um drone russo entrou no espaço aéreo da Romênia. Menos de uma semana depois, 3 caças russos MiG-31 invadiram o espaço aéreo da Estônia. Por 12 minutos, ignorando pedidos de informação, até a OTAN enviar caças para escoltá-los para longe do flanco leste da OTAN. Desde então, balões meteorológicos bielorrussos sobrevoaram a Lituânia, drones russos invadiram o território de bases dos Estados Unidos na Estônia, e houve outros casos. Somente em 2025, segundo a The Conversation, ativos aéreos russos testaram a OTAN. O espaço aéreo da OTAN foi testado 18 vezes. Isso foi 3 vezes o número de incursões registradas em 2024. Esse último drone no espaço aéreo búlgaro indica que Putin não deve abandonar tão cedo a terceira parte da estratégia de guerra nas sombras da Rússia. Por que ele faria isso? A Rússia está praticamente impune, pelo menos é o que Putin acredita. Por fim, há as operações cibernéticas. Ataques cibernéticos russos evoluem. Antes focavam em tecnologia da informação em geral, agora concentram-se mais em sistemas de operação, como redes de energia e transporte. A desinformação é uma ferramenta essencial da Rússia no fronte cibernético. Ao inundar as redes sociais com bots e perfis falsos, a Rússia consegue manipular o que muitos usam como uma de suas principais fontes de informação, para influenciar eleições e direcionar o sentimento público fora de seu país. A ironia aqui é que a Rússia está reprimindo o acesso aberto à internet internamente, ao mesmo tempo em que se aproveita desse mesmo tipo de acesso para propagar a agenda de Putin em outros lugares. O King's College London destaca a abrangência desses esforços cibernéticos. Ele afirma que entre novembro de 2023 e novembro de 2024, registrou 505 incidentes de manipulação e interferência de informação estrangeira. Esses incidentes envolveram 25 plataformas tiveram como alvo, 90 países envolveram, 322 organizações envolveram, 38 mil canais e resultaram na produção de 68 mil conteúdos. Ucrânia, Alemanha, França e Moldávia estavam entre os países mais visados. Essas operações em redes sociais mostram que a guerra cibernética da Rússia visa influenciar opiniões, não só derrubar sistemas. A palavra divisão surge novamente. Com campanhas cibernéticas, a Rússia pode prejudicar seus alvos e criar ambientes políticos polarizados como nos Estados Unidos e Reino Unido. A Europa busca reagir nesse sentido. Em dezembro de 2025, o Conselho Europeu anunciou sanções contra 2 entidades e 12 pessoas envolvidas em manipulação de informações e ataques cibernéticos. São medidas importantes, mas insuficientes para barrar os ataques cibernéticos da Rússia. Esse é o grande problema da Europa. Enquanto a Rússia trava uma guerra nas sombras, muitos europeus não sabem o que vem pela frente ou interpretam mal essa guerra. Em muitos países europeus, os tipos de sabotagem e crimes cibernéticos cometidos pela Rússia são frequentemente tratados pelos mecanismos civis e criminais de aplicação da lei. A sabotagem de cabos costuma ser atribuída a acidentes marítimos. Putin tem conhecimento disso, por isso a Rússia acaba ficando impune por grande parte do que faz nessa frente híbrida. O que a Rússia faz não é visto como atos de guerra, mas como crimes pelos quais afirma não poder ser responsabilizada, e nada é feito. Mesmo no fronte militar, pode-se dizer que o UE e a OTAN não fazem o suficiente para deter a Rússia. O Euromaidan Press informa que Brumakal, ex-chefe do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha, prevê possível ataque russo a país da OTAN até o fim da anos 20. Carsten Breuer, inspetor-geral das Forças Armadas Alemãs, e outros fizeram afirmações semelhantes. Aviso após aviso está sendo emitido na Europa de que a dissuasão tradicional não está funcionando. E mesmo assim, a Europa ainda não está pronta para que a guerra nas sombras se transforme em uma guerra convencional. Segundo a Euromaidan Press, a Europa pode não estar pronta até 2035,
mesmo 5 anos após alertas de generais da OTAN sobre um possível ataque da Rússia. No leste do continente, as preparações começam a se intensificar. A Bulgária é o exemplo perfeito. Está buscando assistência da Grécia e da Ucrânia para ajudá-la a combater a inevitável ameaça russa. Segundo a RFU News, outros países europeus também estão fazendo o mesmo. Há mais de 4 anos, a Ucrânia resiste brilhantemente ao tipo de campanha que Putin pode querer travar na Europa. A Ucrânia agora tem uma base industrial de defesa mais forte, desenvolvendo várias tecnologias contra drones, como drones interceptadores e guerra eletrônica. A Bulgária agora vai se beneficiar dessas tecnologias. O mesmo vale para a Dinamarca, Finlândia e Letônia, que assinaram parcerias com a Ucrânia pela iniciativa Construir para a Ucrânia. Já vemos a integração do conhecimento da Ucrânia no leste europeu. Isso pode ser o contraponto ideal à guerra nas sombras de Putin. Uma abordagem que deveria dividir está, na verdade, começando a criar um nível de unidade dentro da Europa, pelo menos nas regiões do leste europeu e nórdicas, o que é o contraponto perfeito a tudo o que a Rússia está fazendo. Preparativos para a guerra já estão avançados no leste, enquanto a Bulgária só agora percebe a ameaça russa e começa a se preparar. Na Letônia, um grupo de batalha da OTAN liderado por uma brigada alemã está sendo formado e estará pronto até 2027. A Polônia se destacou como uma das nações europeias mais fortes, destinando 4,5% do PIB à defesa, em 2025, a maior porcentagem entre os membros da OTAN. E 54% dos seus gastos com defesa são destinados à construção de armas, em vez de cobrir salários e custos. Lituânia, Letônia e Estônia, assim como a Polônia, investiram fortemente em defesas de fronteira. Aqui vemos as sementes sendo plantadas na Europa Oriental. Enquanto muitos hesitam e demoram em responder à guerra nas sombras, mesmo com generais alertando que a Rússia se prepara para ir além, Bulgária, Polônia e as nações bálticas já se preparam para o que acreditam estar por vir. Inclua a Grécia nessa equação também. A Bulgária depende de seu vizinho para a defesa. A cooperação entre esses países e a Ucrânia nunca foi tão forte. Defesas são montadas e alarmes da guerra nas sombras estão sendo levados a sério. A Europa Oriental se une à Ucrânia. E está mostrando a Putin que a guerra nas sombras que ele está travando não está intimidando eles. Eles se preparam para lutar e, junto com a Ucrânia, estão prontos para derrotar o líder da Rússia e suas ambições imperiais. Claro, isso pressupõe que a Rússia ainda terá exército para transformar sua guerra nas sombras em uma guerra convencional. Isso não é garantido, pois dezenas de milhares de soldados de Putin estão sendo destruídos na Ucrânia. Algo está dizimando as tropas russas como nunca antes na Ucrânia, o que é péssimo para uma ofensiva de primavera, que deveria derrubar um país que não cede à pressão russa. Saiba mais sobre as falhas militares catastróficas da Rússia em nosso vídeo. Se gostou, inscreva-se no The Military Show para não perder as novidades. Obrigado por assistir.